Bom dia, irmãos. Graça e paz. Antes de passar a palavra para o Edson, eu queria dar um recadinho para vocês. A partir de domingo que vem, a gente inicia uma nova revista. É a revista Andando com Deus. Essa revista ela é uma revista da editora Pendão Real, que é a editora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. O autor é o reverendo Alessandro Leonardo Silva, revisão Mari Ferreira, capa André Lima, editoração eletrônica Seiva d'Artes, impressão e acabamento Plena Print. A gente agradece a Deus pela vida dessas pessoas que se dedicam a fazer a obra dele. Nessa revista, a gente vai estudar esses temas que estão listados aqui. A gente já estudou a edição anterior dessa revista há alguns anos, mas a gente achou os temas super pertinentes para o momento que a gente está vivendo. E também, como diz lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, eu tenho certeza que essas lições vão ser bênção nas nossas vidas. Eu queria ler um trecho aqui da revista para vocês, que diz assim: os temas mais simples da fé cristã, por vezes, parecem ser os mais negligenciados por nós. O fato de conhecermos histórias e ensinos básicos sobre a vida com Deus nem sempre implica que nos empenhamos por colocá-los em prática. Então, eu queria convidar você a colocar em prática essa caminhada com Deus. Como a gente vai aprender juntos a partir de domingo que vem, nessa nova revista. Amém? Edson? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Deus, pelas nossas vidas. Ó Pai, muito obrigada porque o Senhor nos deu condição de estar aqui na sua casa, mais uma vez, para louvar e bendizer o seu nome, ó Deus. Eu te agradeço pela vida do Edson, Pai, que se colocou como um instrumento nas suas mãos, ó Pai, e que vai trazer a lição para a gente, Deus. Eu também te peço que o Senhor prepare o nosso coração, ó Pai, que essa palavra que um terreno fértil, Pai, e que a gente possa não só ouvir, Pai, mas que a gente possa colocar em prática tudo que a gente tem aprendido sobre Ti, ó Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Evelyn. Deus abençoe o teu coração. Que bom. Deus abençoe os queridos desta manhã. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Que bom você aí, já acordado nessa manhã, vivendo esse tempo gostoso, esse tempo abençoado. E vamos compartilhar nessa manhã a lição de número 8. Para nós é a número 11, que a gente trocou a sequência. Reverendo Davi Aguiar de Oliveira, pastor da primeira IPI de Manaus, foi quem elaborou a lição. É pastor psicólogo, clínico, mestre em saúde coletiva. E nós vamos estar falando nessa manhã sobre a ação pastoral em frente à enfermidade emocional. Como ser pastor nesses dias que nós estamos vivendo, compromisso nosso, não só do nosso pastor, pastor Rafa, mas de cada um de nós, de pastorearmos, de abençoarmos pessoas que estão vivendo esses dias difíceis, esses dias complicados. Então, a ação pastoral frente à enfermidade emocional. Texto básico e o texto central é um tema que a gente vai discutir um pouco lá na frente, mas é um momento muito complicado da vida de Elias, né? Elias passa por toda aquela dificuldade causada por Acabe e Jezabel, e esse versículo, o 1 Reis 19:9, é quando Elias se sente totalmente incapaz de mudar aquela situação, e ele foge para o deserto, e depois ele foge para o Monte Horebe, e ali ele entra numa caverna, e naquela noite o Senhor chega para ele e diz: que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? E essa foi a pergunta do Senhor para ele. E ali ele entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Para a gente começar a trabalhar essa questão pastoral nessa manhã, eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre qual o significado da salvação em Jesus Cristo. O que a salvação em Jesus Cristo implica na tua vida? Qual que é o significado dela? Por
por que você foi salvo? João 3,16, ele é um texto clássico para justificar isso, né? Ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Normalmente, quando a gente fala qual o significado da salvação em Jesus Cristo, a gente sempre pensa, eternidade com Deus, salvação. É o consenso básico que nós temos de salvação. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho certeza de uma eternidade com Deus. E aí a gente passa a caminhada na expectativa que depois da nossa morte, nós vamos estar garantidos na eternidade com o Pai. Perfeito, está pleno, está correto. O significado da salvação em Jesus Cristo é que Ele veio para nos conduzir de novo ao acesso a Deus, aquele acesso que a gente perdeu por causa do pecado. Ele vai na cruz, se faz pecado por nós, e a partir daí a gente passa a ter livre acesso. É o véu que se rasgou de alto a baixo e a gente pode agora acessar livremente o Santo dos Santos. Mas havia um propósito na salvação em Jesus. Não só para o futuro, para um tempo distante, para uns nem tão distante, né? Para o Eric, tem 2 meses, teoricamente está bem distante. Para mim, que já tenho meus 50 e qualquer coisa, já não está tão distante assim, né? Mas qual que é o propósito de Jesus? Eu amo esse texto, João 10,10 é um texto que sempre fala ao meu coração. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu amo essa palavra abundância, é de bastante, é de montão, é muita coisa. E é para agora. Então Jesus veio tratar conosco para uma eternidade com Deus, Ele veio nos preparar lugar para que onde Ele estiver, estejamos nós também, mas Ele já pensa no agora, no hoje, na nossa caminhada hoje. E o plano dele em destruir as obras do diabo, em destruir o propósito de Satanás na vida do homem, é vida de montão, de bastante. Então esse é o plano de Deus para as nossas vidas, esse é o plano de Jesus para as nossas vidas, uma eternidade com Ele, vida eterna, amém, aleluia por isso, mas também para agora, para hoje, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida plena, uma vida rica, uma vida próspera, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de saúde, e tudo de positivo que você puder acrescentar aí, de modo que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso que Paulo diz, né, nós somos mais do que vencedores, ainda que tenhamos crise, ainda que tenhamos dificuldades, ainda que temos aflições, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, por causa dessa vida abundante. Amém? Joia! Mas aí, queridos, 2020 é um ano que a gente não vai esquecer nunca mais. Tá? 2020, nós estamos vivendo todos nós uma experiência nova, uma experiência difícil, por causa desses 4 elementos aí. Alguém mandou um recortezinho para mim, falando assim, se pelo menos eles tivessem fervido o morcego, nós não tínhamos problema, né? Fervia o morcego, matava o vírus, né? Mas eles não ferveram o morcego, deve ter comido o animal cru, e aí adquiriram esse vírus, diz o pessoal que foi assim, né? E aí aconteceu isso que nós estamos vendo, que nós estamos vivendo, uma sobrecarga
terrível do sistema de saúde, tá? Nosso está controlado, graças a Deus, a gente está caminhando a um percentual de 70%, 65% de ocupação de leitos. Nós ainda estamos tendo respostas sanitárias para a pandemia que nós estamos vivendo, mas houve país que não teve resposta. Então, sobrecarregou o sistema de saúde de modo absurdo. Pessoas morreram por falta de atendimento médico. Comprometimento das economias mundiais. Todas as economias estão pagando um preço, e um preço muito alto. E, consequência disso, um desemprego sem precedentes na história da humanidade. Né? Isso não é privilégio do brasileiro, muitos desempregados, mas todos os países estão lidando com a mesma situação, com as mesmas dificuldades, tá? O agravamento das enfermidades pré-existentes. Por quê? Conversando com a pesquisadora Evelyn, eu descobri que tem sequelas. Tem sequelas. Né? Tem sequelas. Mesmo que você pense assim, eu sou assintomático, Deus abençoe teu coração. Mas aqueles que contraíram, que tiveram sintomas, têm sequelas. E algumas sequelas a gente não sabe se vai, né, resolver. Né? Tem uma caminhada aí pela frente. Né? E o tema que a gente estudou durante todo esse curso, dessas 11 aulas que nós estamos tendo, né? O desequilíbrio emocional. Nós nunca fomos testados, né, nas nossas emoções como nós fomos testados esses 6 meses. Né? Ter que conviver com a família, tempo integral, com os filhos em casa, tempo integral, entendeu? Não poder sair, né? Aqueles que buscavam nas compras um refúgio de descarga para suas emoções, estão trancados dentro de casa. Então, está difícil, está bem difícil. E nós vivemos todo esse momento que nós vivemos aqui, né? E tratamos dessas questões durante esse curso, tá? 4 aspectos que eu gostaria de ressaltar sobre aquilo que a gente estudou nas enfermidades da alma, nesse estudo de saúde emocional. Relacionamento conjugal. Amém, nossos irmãos estão bem, nossos queridos da igreja estão todo mundo bem, ninguém se separou, ninguém bateu na esposa, ninguém esposa bateu no marido, estamos todo mundo bem, aleluia, glória a Deus por isso, mas a realidade lá fora não foi bem essa não, tá? Foi difícil. Nós falamos de enfermidade e luto na família, né? Alguns tiveram que enfrentar essa dificuldade, e alguns perderam entes queridos. Eu mesmo, lá no trabalho, 2 colegas perderam. Né? No início da pandemia, meu diretor perdeu a mãe, e a semana passada, um subordinado me avisou, chefe, eu estou indo para Minas, a minha mãe faleceu. Né? Foi tudo muito rápido, a mãe do nosso querido colega lá. Então, está aí, tivemos que lidar com isso, tivemos que trabalhar com essas questões, tivemos que enfrentar essas situações, a incerteza. Né? Não estamos tendo o acolhimento da igreja, não podemos vir para a igreja e sentar e discutir com o irmão do lado e pedir oração e vir aqui à frente para que o pastor ore por nós. Então a nossa realidade espiritual foi muito abalada, porque nós tínhamos um conceito de igreja, nós tínhamos um conceito de vida a partir da nossa relação com o irmão na igreja, e isso foi jogado de cabeça para baixo, isso mudou completamente. A gente consegue se falar por WhatsApp, a gente consegue se encontrar aqui, né, com máscara, um bem longe do outro. Então, a estabilidade espiritual que nós estamos vivendo, e o adoecimento da mente, o nosso emocional foi muito judiado esses dias, foi muito acuado esses dias, e nós tivemos muito estudo a respeito disso, falamos de depressão, falamos sobre suicídio, falamos sobre essa situação, como enfrentar essa situação, como viver esse momento de modo abençoado, de modo a permitir que Deus esteja no controle das nossas vidas. Eu, pessoalmente, vivi assim, eu demorei para prestar atenção nisso, eu comecei a perder o sono, né? Comecei a acordar de madrugada, e eu notei que eu estava tendo um pouco de crise de ansiedade.
por estar disponível ao trabalho, o celular ali toca. Então, houve dias que eu comecei 9 horas da manhã, dando suporte em alguma questão, e 10 horas da noite eu estava resolvendo alguma situação ainda. E a gente começa a viver aquela situação assim, nossa, será que o celular vai tocar? Será que eu vou conseguir lidar com essa situação? Até a hora que eu descobri que isso estava acontecendo, eu falei, Senhor, vamos acalmar o nosso coração. Sentei com a equipe, conversei com o meu diretor, falei, nós precisamos pôr ordem nessa questão. Nós precisamos pôr limite nisso. Tem que haver um regramento. Não é porque nós estamos disponíveis, é que nós estamos disponíveis 24 horas. Então, até entender essa questão no coração, essa questão na mente, demorou um pouquinho. Algum momento de desânimo, né? A gente está vendo o tempo passar e não está vendo solução para essa crise. Aquele que está desempregado está vendo esse tempo passar e o mercado está fechado, porque ninguém sabe o que vai acontecer com a economia. Estamos reativando aos poucos. Então nós tratamos disso e adoecimento da mente. Cuidado com o teu coração nesses dias. Ele está muito exposto. E aí, famílias, né? Presta atenção nos seus filhos. Pais, presta atenção na esposa. Esposa, presta atenção no marido. Presta atenção. E é isso que nós vamos estar trabalhando nessa manhã. Essa necessidade do acolhimento, essa necessidade de prestar atenção no outro, de parar um pouco para ouvir o que está acontecendo, muitas vezes dentro da nossa própria casa. E nós estamos meio desatentos, né? Porque a gente está enfrentando a nossa crise também, a gente está enfrentando a nossa dificuldade também. Então essa necessidade do acolhimento, queridos, muitas vezes ela está acontecendo dentro de nós e não vai ter como o pastor estar lá. É você que está lá. O pastor não tem acesso aos meus colegas de trabalho, é você que tem acesso aos teus colegas de trabalho. O pastor não tem acesso ao teu vizinho de porta. É você que tem acesso. Então essa questão do acolhimento ela é muito pertinente para esse tempo, quando eu preciso avaliar e ser bênção na vida daqueles que estão à minha volta. Tá? E como é que eu posso ser bênção na vida dessas pessoas no momento que nós estamos vivendo? Beleza? Eu tenho uma promessa para o teu coração. Isso acalmou muito o meu coração. Isaías, quando está falando da esperança da vinda de Jesus, ele fala sobre a vinda de Jesus, fala sobre o Messias, ele fala sobre o Salvador, ele fala sobre o Emanuel, e ele fala em Isaías 53, versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si. E o texto continua dizendo, e pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, pelo castigo que foi imposto a ele, nós fomos sarados. Então o plano de Jesus, naquele pacote de vida abundante, está saúde. Está a resposta do Senhor para o teu coração nessa manhã. O Senhor tem um plano de saúde, de prosperidade, de bênção para a tua vida. E que você possa, em nome de Jesus, crer, aceitar esse plano para a tua vida e ser instrumento de Deus, como um pastor na vida daqueles que estão à tua volta. Perfeito? O exercício do cuidado com o outro em tempos de pandemia. Como cuidar das pessoas machucadas e feridas pelas circunstâncias nesses dias de crise que estamos vivendo? Como é que eu ajudo o outro? Como é que eu abençoo o outro? Como é que eu fortaleço o outro? Nesse tempo que eu não posso ter contato com o outro. Esse tempo de distanciamento, esse tempo que eu não posso estar visitando as pessoas, nesse tempo que eu não tenho que estar distante das pessoas. Como é que eu resolvo isso? Talvez você pense assim, né? Cada um no seu quadrado, né? Mas esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. O quadrado do outro é minha responsabilidade. Aliás, nesses dias que nós estamos vivendo, a gente aprendeu uma coisa assim. O que acontece lá do outro lado do mundo, né?
Me afeta? Afeta. O outro é problema meu? O outro é problema meu. Porque alguém fez uma besteira lá do outro lado do mundo e todo mundo está pagando essa conta. Então aquela história de que, bom, eu vivo a minha vida e Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, não é bem assim não. Espiritualmente falando, né, no contexto de vida da igreja, né, Deus deu a vida para cada um cuidar um do outro, tá bom? Então como é que nós vamos cuidar das pessoas machucadas e feridas nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de pandemia? Aliás, antes de um pouquinho, quando a gente falou da lição, eu gostaria que você pensasse aí, o pessoal do chat aí, tem gente no chat já? Tem? Então você que está aí, que a gente viu aí que está já, responde para mim, qual foi a lição, nós estamos terminando o curso hoje, qual foi a lição que você mais gostou? Qual foi o que Deus mais falou no teu coração? Qual foi a tua necessidade mais importante nesse tempo de estudo? Foram 11 lições, né? O que te chamou mais atenção? O que Deus pôde tratar contigo nesses dias? Aquilo que você falou, puxa, isso aí foi para mim, isso aí me abençoou. Só para a gente, quando a gente estiver encerrando o estudo, a gente trocar uma ideia. Eu tenho a minha especial, tenho a minha lição do coração. Todas foram a bênção, mas tem uma que foi assim, marcou muito. Então pensa aí, vai falando no chat aí, para a gente ir lá no finalzinho, tá bom? A gente discutir, a gente dar uma lembrada e encerrar esse estudo para a glória do Senhor. Como cuidar das pessoas machucadas e feridas pelas circunstâncias nesses dias de crise que estamos vivendo? Como? Como mudar isso aqui se ele não está mudando? Empatia. O que é empatia? É a faculdade de experimentar os sentimentos e a conduta de outra pessoa. Isso é extremamente importante, queridos. É o contrário de antipatia. É quando eu não quero saber do outro, é quando eu não gosto do outro. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Presta bem atenção nisso, é você se colocar no lugar do outro, tá? Isso é um instrumento básico, extremamente importante para você abençoar pessoas nos dias que nós estamos vivendo. O que é acolhimento? Acolhimento em tempos de distanciamento social é uma postura ética que implica em 3 aspectos que aí nós vamos tratar com calma agora. É ouvir, reconhecer o seu papel e comprometer-se. Tá? Isso é acolhimento. Acolhimento é eu me colocar no lugar do outro e ouvir o que ele tem, reconhecer o seu papel, comprometer-se. Tá? Tranquilo? O problema é o seguinte: nós não estamos tendo muito mais facilidade para ouvir. O que é ouvir? É você silenciar o teu coração e ouvir o coração do outro. Eu vou um exemplo. Quando Elias fez aquela fuga alucinante lá, né? Fugindo de Jezabel, e ele vai para um lugar, deixa o servo dele, se enfia no deserto, caminha 40 dias e chega naquele lugar, entra naquela caverna. Ele está totalmente destroçado emocionalmente, ele está totalmente abalado. Toda a segurança espiritual de Elias tinha ido por terra, toda a firmeza dele, toda a certeza da solução do problema de Israel ali tinha ido por terra, e agora ele está buscando para si o final da sua vida. Deus chega para Elias e fala: Elias, o que você está fazendo aí? E se você continuar a sequência,
Elias começa a contar para o Senhor o que ele estava fazendo lá. E Elias começa a contar para o Senhor a crise que ele estava vivendo. E ele começa a contar para o Senhor, ele relata para o Senhor a falta de esperança dele na solução daquele problema que ele estava vivendo. E Deus ouve. É importante notar que, antes de falar alguma coisa para Elias, Deus faz uma pergunta e ouve o que ele tem para dizer. Talvez se nós estivéssemos no lugar de Deus nessa hora, a gente ia chegar para Elias e já dar uma bronca, né? Poxa, Elias, o que você está fazendo aí, rapaz? Nós vencemos lá no Monte Carmelo, foi uma vitória aquilo lá. Rapaz, você está com medo de uma mulher? Mas Deus fez uma pergunta e ouviu a sua queixa. Você já perguntou para a pessoa assim, como é que você está? Mas você já espera que a pessoa fale assim, está tudo bem e pronto. Sabe, muitas vezes nós não vamos na direção da pessoa perguntar, como é que você está? E nos acalmamos para ouvir ela responder como é que ela está. E se muitas vezes a pessoa responde como é que ela está e ela começa a contar como é que ela está, nós não estamos dispostos a ouvir. Então, queridos, a questão do acolhimento é extremamente importante que eu ouça. Dois, e que você reconheça o teu papel diante da dificuldade do outro. O que você pode fazer para ajudar? E reconheça o teu papel na dificuldade do outro, tomando cuidado com uma definição de empatia. Eu prestei atenção nessa história aí e fiquei pensando, eu preciso me arrumar nessa situação. Sabe por quê? Muitas vezes quando alguém vem para nós e traz um problema, a gente coloca o outro no nosso lugar. Isso é automático. Você pega a pessoa, coloca ela no teu lugar e quer que a pessoa decida conforme você decidiu. Você quer que a pessoa resolva conforme você acha que tem que se resolver. E a empatia ao contrário, é você entrar no mundo dela e com o contexto dela e com a tua disposição de entender o momento dela, você reconhece o teu papel. Quantas vezes a pessoa vem e traz o problema, nós já temos uma solução, mas a solução é tua, não é a solução dela. A gente constrói a solução sem que ela participe do ato positivo ali. Por isso que muitas vezes a gente não consegue ajudar as pessoas, porque a gente quer que as pessoas façam aquilo que a gente acha que está certo, e não é assim que funciona, tá? Por isso é muito importante, queridos, ouça o problema do outro, coloque-se no lugar dele. Por isso é muito importante conhecer o momento do outro, entender o mundo do outro, se dispor a entrar no mundo do outro, não que ele entre no teu mundo, tá? Reconhecer o teu papel, reconhecer, eu consigo ajudar? Consigo ajudar. Desenvolver empatia, ouvir, reconheço, posso ajudar. Ou é muito importante isso, porque pode ser que você não possa ajudar. Então não se atreva. Eu não dou conta, essa área eu não dou conta, eu não consigo, eu não tenho. Então indica alguém. Sabe de alguém que pode ajudar? Houve situações que eu tive que enfrentar na vida, que quando a pessoa trouxe o problema, eu me coloquei no lugar dela, comecei a ouvir aquela situação, falei, eu não consigo ajudar, agora a questão é, você precisa de um profissional. Temos profissionais para cuidar. Dependendo da situação, querido, você tem que indicar alguém que você conhece alguém que possa ajudar. O pastor da tua igreja pode ajudar. Pastor, olha, eu estou com uma pessoa aqui, eu até estou junto, mas está acima do meu limite mental aqui. E
Reconheça o seu papel diante da dificuldade. Se não tem condição, se não dá conta, indica alguém. Abençoe alguém. E o terceiro ponto, comprometa-se. Se você assumiu, comprometa-se com a ajuda necessária. Tá? Esse comprometer-se, queridos, é extremamente importante quando você for interceder por essa pessoa. Porque a intercessão é como você traz para você. Você entra na brecha e ali você peleja pelo outro. É Moisés lá em cima do monte com a mão erguida, enquanto o povo vencia as vitórias lá embaixo. E Moisés abaixava as mãos, o povo perdia a batalha lá embaixo. Moisés manteve as mãos erguidas com Josué e Caleb do lado dele, segurando a mão dele até o fim daquele dia, quando Israel venceu a batalha. E se comprometesse. Eu fico imaginando se o samaritano passasse, visse o judeu caído ali, ouvisse a queixa dele, reconhecesse o papel dele, levasse, deixasse lá na estrebaria e fosse embora. Ele ouviu, reconheceu o seu papel, colocou no seu animal, levou para um lugar e falou: olha, cuida dele, está aqui o dinheiro, o que precisar está aqui, e se faltar na volta, eu trouxe para si o problema. Se comprometeu com a solução. Talvez essa é uma das coisas mais difíceis em relação ao acolhimento pastoral. Nós não estamos muitas vezes dispostos a nos comprometer com as causas dos outros. Isso é terrível, queridos. Isso é terrível. Quando nós... Ide em paz, aquietai-vos, aquecei-vos, e Deus vos abençoe. É? Só isso? Puxa, a pessoa está com necessidade de comida, você não tinha condição de arrumar uma cesta básica para ela? Eu vou orar por você. Ótimo. Mas se comprometa na tua oração. E esse compromisso envolve muitos aspectos da nossa vida. Essa muitas vezes é a nossa dificuldade de acolhimento, queridos. A gente fica na superficialidade do negócio. Ouvir é uma coisa muito importante. Eu me lembro de uma situação que eu vivi, né? Eu liguei para uma pessoa muito querida e notei que alguma coisa estava estranha na fala dela do outro lado da linha. E eu senti de Deus, vai lá. Eu estava no trabalho, estava encerrando o expediente, conversando com o meu chefe, e falei: olha, eu preciso ir embora, que eu tenho que resolver um negócio. E fui para a casa dessa pessoa, cheguei lá, ela me recebeu, eu vi que o semblante dela estava extremamente abatido, e eu entrei e falei: está tudo bem? Porque quando a gente se falou no telefone, eu achei que não estava tudo bem. Por isso que eu vim aqui. Quero te ouvir. E aquela pessoa começou a discorrer, a sua vida não estava nada bem. Nada bem mesmo. E aquela pessoa me levou lá para o quarto, e eu pude notar que havia um revólver em cima da televisão. E ela, contando a vida dela, falou: olha, eu não tenho mais esperança não. Para mim, já acabou. E eu acho que teu telefonema foi o último recurso. Porque eu estava decidido a acabar com a minha vida mesmo. Você falou para eu esperar, que você vinha aqui, e eu esperei para você vir aqui. E a gente pôde conversar. Eu ouvi, me coloquei no lugar dele, entendi a crise que ele estava vivendo. E aí, queridos, tem 3 ferramentas pastorais fantásticas para você usar. O acolhimento espiritual, queridos, ele precisa dessas 3 ferramentas. A primeira, mais preciosa, é a oração. Eu fui orando: Senhor, eu não sei o que me espera lá, mas o Senhor está me mandando lá. Então, Senhor, toda a capacidade, todo o direcionamento, todo o poder, frustra os planos do teu inimigo, que eu não sei o que ele planejou, mas sejam frustrados. E, Senhor, conduz esse momento
na plenitude da tua bondade e graça. Oração. Depois de ter ouvido o problema, a gente falou, vamos orar? Antes de falar qualquer coisa, eu ouvi o problema, falei, vamos orar? Eu vou mostrar Deus para você. Quando você vê Elias, naquela crise toda, Elias contou para Deus o que ele estava acontecendo, e Deus falou para ele, vem para fora. Vem para fora que eu quero te mostrar um negócio. E houve relâmpagos, trovões, e houve um vento tempestuoso, e depois houve um cicio suave, e Elias pôde ver a voz de Deus. Então vamos orar? Vamos trazer agora a tua crise, né? Para quem tem poder para arrumar. Ontem eu vi um adesivo colado num carro, achei muito, muito bonito aquilo, né? Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Falei, que bom, que bênção, aleluia. Sejamos em Cristo. Eu trouxe Jesus, falei, vamos orar. E eu orei, Senhor, repreendendo todo o espírito de suicídio naquele lugar. Eu falei, você tem uma Bíblia? Vamos ler a Bíblia? E aí procurar um texto que traga esperança. Peguei um texto que trazia esperança, li, falei, essa é a promessa de Deus para nós, para mim e para você. Deus não preparou esse momento à toa. Deus não me moveu a ligar para você de graça. Deus tem interesse na tua eternidade. Deus tem interesse na tua vida. Deus impediu todo o teu processo de suicídio até agora para que você tivesse essa oportunidade que você está tendo agora. E podemos ler a palavra de Deus. Lida a palavra de Deus. Senhor, põe no meu coração, Senhor, aquilo que tu tens para falar para essa vida que está totalmente sem esperança. E ali nós fomos conversando, aquele semblante foi mudando, aquele coração foi se soltando na presença do Senhor, as coisas foram se encaminhando, e quando terminou, já não havia mais o espírito de suicídio naquele lugar. Eu pude orar abençoadoramente aquela vida. Falei, Senhor, agora é contigo, Pai. Deixei o revólver carregado em cima da televisão e fui embora para casa, porque a esposa dele estava lá em casa esperando. E eu nem sabia que ela estava lá, com os filhos. Falei, pode voltar para casa, teu marido está em paz, cuidado pelo Senhor. E Deus cuidou. Quantas vezes, queridos, nós não temos tempo em Deus para agirmos positivamente na vida dos outros? Quantas vezes nós não nos colocamos disponíveis? Pode ser teu vizinho de porta ali no prédio, pode ser o porteiro de onde você mora, o teu colega de trabalho, o cara que mora do lado ali, aquele desconhecido que você nunca viu. Outro dia eu estava no trem, né? Uma pessoa destampou chorar do meu lado, eu fiquei imaginando, o que eu posso fazer para abençoar essa vida? O trem, né, lotado de manhã, que você mal consegue se mexer, né? E aquela pessoa começou a chorar compulsivamente. Eu falei, pai, me dá uma luz aqui, o que eu posso fazer para abençoar? Porque nessa condição que nós estamos, eu não faço ideia do que pode ser feito. Eu falei, você tem lenço de papel na bolsa? Eu falei, tem, uma caixinha. Dá para ela. Abri minha bolsa, eu vi que ela não tinha lenço, ela estava sem saber como é que ela resolvia aquela situação dela, mais constrangedora ainda, né? Eu peguei meu pacotinho de lenço de papel e falei, olha, você quer um lenço de papel? Ela assustou, mas era uma necessidade urgente dela. Ela pegou, eu falei, pode pegar quanto você quiser aí. Ela pegou metade, agradeceu, eu falei, olha, eu vou estar orando por você. E que Deus vai abençoar o teu dia. Porque ela já ia descer, o trem já parou ali em São Caetano, ela ia descer em São Caetano. Ela levou o lenço de papel, ela levou a certeza de que alguém estaria orando por ela, ela levou uma palavrinha rapidinha, durou segundos ali, foi um minuto, coisa muito rápida. Mas ela levou uma porção da palavra de Deus para o coração dela. Acolhimento é o que dá para fazer agora, é o que dá para fazer agora. Então que Deus possa estar usando cada um de nós para abençoar a vida daqueles que por um acaso, e não existe por acaso no Senhor, Ele tem tudo muito bem planejado,
mas que, por um desígnio de Deus, Ele colocar na tua vida. Amém? Qual lição que você mais gostou? Essa nós estamos encerrando agora, já estamos com o tempo lá no final. Qual lição que você mais gostou? Para mim, já vou contar a minha, foi a do suicídio. Vocês assistiram a do suicídio? Não assistiram a do suicídio? Assistam. Assista a do suicídio. O professor Amauri falou sobre o suicídio. É uma das aulas aí, eu acho que 2 aulas para trás aí. Aquela aula realmente me pegou no contrapé. Porque nós temos um certo... A gente não fala de suicídio. Eu não lembro nunca de ter visto nenhuma pregação sobre suicídio. E a Amauri foi, assim, Deus foi cirúrgico através da Amauri, trouxe esperança, trouxe luz num assunto extremamente difícil. Olhem lá, tá? Por favor, Amauri, dá um like lá, ó. Agora eu aprendi que tem um like, né? Tem uma mãozinha lá, você aperta lá, fica azulzinha, é like, né? Que legal, nem sabia que tinha esse negócio aí. Eu olhava lá, tem like para cima, tem like para baixo, né? Esse negócio faz um bem ou faz um mal para nossa na autoestima, né? Mas dá um like lá, assistam, tá? Então, para mim, foi o suicídio. Tem alguém aí que falou? Presbítera Marlene falou que o tema que mais tocou ela foi a depressão também. Por mais que tenhamos lido e vivido essa questão, refletir sobre o tema nos traz esperança. Muito bom. A irmã Ana Pastena também diz que o tema que mais falou ao coração dela durante esse estudo é que eu devo descansar no Senhor, lançar sobre Ele todas as minhas ansiedades e confiar que Ele é todo-poderoso para me guardar e me fazer mais do que vitoriosa. Amém. Nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Amém. Amém. Amém? Amém. Os queridos que vão assistir depois, entendeu? Não sei como é que funciona isso, né? Como é que você fala, né? Não sei como é que esse negócio funciona, né? Tem jeito de falar depois, qual a aula que mais gostou? Tem. Então, conta lá depois para nós, qual que você mais gostou. Estamos encerrando, tá? Estamos encerrando esse estudo. E o que vem pela frente é maravilhoso, tá? Porque já passamos 6 meses. Parece que a poeira está começando a baixar, né? Um pastor me ligou há um tempo atrás, coisa de 2 semanas atrás, e falou: estou muito preocupado, Edson, pela volta, tá? E muita gente se desanimou nessa caminhada. A igreja dele é muito nova, tem muita gente nova na igreja. Ele falou: eu não consegui dar manutenção para essas vidas. Então eu tenho clamado a Deus: Senhor, cuida, porque foram dias muito difíceis. Então, o andando com Deus é justamente isso, tá? Para a gente dar uma manutenção, ver como é que está, né? Vamos, esfriei na fé, e agora, né? Jesus, como é que a gente lida com essa crise? Jesus, perdi meu emprego, e agora? Né? Vamos retomar a caminhada. Então, andando com Deus. Eu quero concluir com vocês, queridos. Vocês são a sal da terra e a luz do mundo. Se vocês não salgarem, vai apodrecer. Se vocês não iluminarem, eles vão para o buraco. Então, que você possa abençoar aqueles que Deus colocar no teu caminho como um pastor, em nome de Jesus. Amém? Podemos encerrar, Evelyn? Tudo bem? Podemos encerrar? Então vamos orar? Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo de estudo que vivemos sobre saúde emocional. Quanta bênção, Pai. Quanta resposta tua para os nossos corações nos momentos mais difíceis. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas famílias, tem cuidado dos nossos queridos de longe e de perto. Meu Pai, Tu tens consolado aqueles que tiveram perdas nesse dia. Tu tens sustentado aqueles que enfrentaram luto e enfermidade, Pai. E nós Te agradecemos, ó Deus, porque esse dia celebramos a Tua vitória em nossas vidas. Celebramos uma etapa de estudo concluída, meu Pai. E Te convidamos, ó Deus, em nome de Jesus, para nos conduzir no andando com Deus. Seja uma experiência rica e próspera.
Muito obrigado, Senhor, por aqueles que escreveram cada lição. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada pastor, Senhor, da nossa IPI, que pôde colaborar com as lições e que pôde nos ajudar nessa caminhada. Assim nós oramos nesse dia, abençoamos cada querido, aqueles também que vão ouvir depois, assistir depois essa lição, e que seja, Senhor, o mover do Teu Espírito no coração deles. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Deus abençoe o teu coração, Deus abençoe a cada um de nós. Daqui a pouquinho, nós vamos ter um culto, tá bom? Você é o nosso convidado. Amém.